E aí, minha gente, espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre o falecimento da minha mãe, né? Que hoje, exatamente na data desse vídeo, estão completando 2 meses que ela foi embora desse mundo. E eu ainda estava procurando o momento certo para falar e não esquecer de nada. Para ter tudo o que aconteceu dentro desse vídeo. Não esquecer nenhum detalhe. Eu escrevi aqui como que aconteceu, né? Mais ou menos. Para não esquecer nenhum detalhe, como eu falei, né? E eu fiz até um título que é Carta Aberta sobre a Partida da Manhã. No dia 12 de abril, eu recebi a notícia mais devastadora de toda a minha existência. O dia começou bem, foi um domingo. Nós acordamos cedo, tomamos café da manhã em família, nos organizamos e fomos ao mercado. Tudo parecia estar sob controle e eu só achei, né? Umas 6 da manhã, ela havia enviado uma mensagem para a mãe dizendo que iria ligar para ela depois. Eu nem sei se ela chegou a ver aquela mensagem. Assim que terminamos a feira e estávamos no caixa, eu liguei para meu irmão e ele perguntou se eu queria vê-la. Eu respondi que sim. Ela havia passado mal novamente e estavam todos lá ajudando ela a se organizar para ir ao hospital. Quando meu irmão colocou o celular para eu vê-la, a fisionomia dela estava totalmente diferente. Percebi as pálpebras inchadas, um pouco pálida. Não estava para muita conversa. Pedi a bênção, ela respondeu e depois eu disse: tá bom, vá-se embora se cuidar para ficar boa logo. Tchau. Não sabia eu que seria nossa última conversa, o último contato, o último tchau e a última bênção. Ela saiu de casa andando normalmente. Todos disseram. Isso foi umas 10 da manhã. Viemos para casa e comecei a sentir uma angústia no coração à medida que as horas se passavam. Colocamos as crianças para dormir às 18 horas da noite e já ia me organizar para tomar um banho e descansar. Nisso, eu peguei o celular e tinha 2 ligações do meu pai. O coração gelou. Retornei para ele e ele, também sem saber notícias dela, me perguntou se eu estava sabendo de algo e eu respondi que não. Uma certa hora da tarde, meu irmão tinha dito a causa de todo o mal-estar que ela vinha sentindo, segundo os médicos. Sentimos um certo alívio, porque a partir disto iríamos levá-la para ser tratada. Foi tudo um engano. Depois que terminei de falar com meu pai, eu comecei a sentir um medo estranho, sentimento de que a pior notícia chegaria. Horas e horas sem ter informação nenhuma dela. Telefonava para o meu irmão e ele não atendia. Mandava mensagem e também não tinha um retorno. A angústia só fazia aumentar. Me ajoelhei implorando ao Criador que aquele medo fosse só coisa da minha cabeça. Infelizmente não foi. Aproximadamente 8h30, a vizinha da frente, lá de casa, me ligou dando a pior notícia de toda a minha vida. Havíamos perdido manhã para sempre. Ali o meu mundo desabou e hoje eu entendo quem já passou por isso. Eu não sabia o que fazer. A vontade era só de gritar e sair sem rumo. No meio de todo o desespero, eu tive que decidir fazer a viagem mais triste e difícil da minha vida. 2 dias antes, tinha falado com ela por chamada de vídeo, dando a notícia de que iríamos passar as férias de julho sem preocupação, pois como eram só 15 dias, eu tinha ido falar com a diretora da escola do Pedro e ela tinha dito que não iria ter problema ele passar mais 15 dias sem aula. Todos felizes com isso. Eu estava tão próximo de nos vermos pessoalmente de novo, tão próximo. Não tinha completado nem 8 meses que tínhamos estado juntas nas férias de julho de 2025. As últimas férias, ou melhor, a primeira e última. Foram dias maravilhosos. Nossa conexão aumentou, a saudade tinha acabado, memórias foram criadas. Ai, como foi intenso. Os momentos simples, vendo ela sentadinha costurando, ouvindo o portão abrir, para ela sair para o trabalho, as muitas vezes que ela levou o Pedro, Elise correndo para os braços dela quando ela chegava do trabalho. Tudo isso está gravado no meu coração. Eu sou grata demais por, apesar de tudo, ter tido essa oportunidade de revê-la uma última vez. Nós tínhamos ficado pouco mais de um ano sem nos vermos pessoalmente depois que eu me mudei. As férias foram a nossa despedida. Não tive mais a oportunidade de conviver com ela pessoalmente uma próxima vez. Doeu demais perdê-la, enxergar um futuro. Um futuro sem ela. Foi, e continuará sendo muito difícil. O vazio da casa que ela tanto sonhou em reformar, o vazio do cantinho da máquina, o vazio do contato dela sem chegar a mensagem diária. É um vazio que corrói a alma. E no meio da pancada da notícia e lidando com a dor, eu viajei com meus 2 filhos, o coração doendo, imaginando ver a pessoa mais importante da minha vida dentro de um caixão. Ter que lidar com a dor de ver meu pai sofrer com a partida de sua companheira de vida. Ver meus irmãos também devastados com tudo aquilo. Fiz uma viagem forçada, quase desisti. Comecei a dizer que não queria vê-la uma última vez sem vida. Meu Deus, como foi difícil. As passagens estavam caríssimas. Foi aí que a vontade de desistir aumentou. Por um momento cogitamos que eu só iria com Elise e Pedro ficaria com o pai. Já tínhamos viajado 4 horas até o aeroporto e eu comecei a dizer que não iria mais. Só que eu só estava enxergando de um lado, não sabia o plano traçado pelo Criador. No final nós conseguimos viajar, levei as crianças comigo e Marcos
não pude ir por conta do trabalho. Enfrentei essa parte e só quem teve que passar por isso irá me entender. O corpo dela chegou, já era noite, e essa foi outra parte difícil de lidar. Eu cheguei da viagem e observei com atenção tudo ao redor. O portão da garagem totalmente aberto, meu pai e irmão sentados lá, pessoas próximas e vizinhos entrando e saindo lá de casa. Uma cena incomum e difícil de acreditar. A casa sempre foi movimentada, mas só porque nós já conhecíamos, por pessoas que iam lá por conta das costuras dela, para levar roupas para consertar, e encarar tudo aquilo foi muito estranho. Eu só pensava que ela não ia gostar de ver aquilo, de ver aquele monte de gente lá em casa. Eu sabia que estavam ali por causa da partida dela, mas ao mesmo tempo era estranho. Chegou a hora de vê-la no caixão. E eu nem sei dizer o que eu senti. Ela parecia que estava dormindo. Eu olhei bem e por algum momento eu imaginei ela levantando dali, aquele pesadelo acabando. Sem palavras. No outro dia veio a outra parte difícil de enfrentar. Fechar a tampa do caixão. Fechar a tampa do caixão e despedir-se do corpo dela para sempre. Nunca mais aquela cena será apagada da minha mente. Menos de uma semana para tudo acontecer. Foi menos de uma semana. Ela estava bem, normalmente. Um domingo antes dela falecer, que foi o domingo de Páscoa, falei com ela, tudinho. Aí na segunda, também, eu sempre falava com a minha mãe. Todos os dias a gente se falava, todos os dias. Era raro ter 1 ou 2 dias que a gente ficava sem se falar. Nem que fosse só um bom dia, minha filha, bom dia, mãe, benção. Às vezes a gente falava mais, falava menos, mas a gente sempre estava se falando. E sempre tinha chamada de vídeo para ela ver as crianças, pra gente manter o contato, né, se vendo. Então, naquela segunda-feira eu falei com ela, eu tinha dito a ela que uma encomenda que ela pediu para eu comprar, eu já tinha comprado. Eu disse que, avisei a ela, né, que já tinha sido comprado. Ela, tá certo, meu amor, tá certo. E respondeu normal, tava no trabalho. E aí quando foi na terça-feira, eu falei com ela, de manhã, tudinho, falando normalmente. Só que ela só veio me dizer que tinha passado mal na terça à noite. Na terça à noite ela me disse que tinha passado mal no colégio. E nisso, eu não lembro se eu vi a mensagem à noite, ou se eu vi e não respondi logo, porque eu estava colocando as crianças para dormir. Daí, quando foi no outro dia, eu perguntei a ela o que sucedeu para ela ter passado mal, o que aconteceu, né? Aí ela pegou e explicou tudinho que, enfim, aí uma pessoa disse a ela, irmã, vai para o hospital, pode ser dengue. Aí ela disse, não, que eu tenho medo de injeção. Beleza. E nisso ela passou mal na terça, quarta-feira também não estava bem, na quinta eu perguntei se ela estava bem, ela respondeu, tudo dela era assim, eu tô bem, vou tomar um remédio, é uma dor de cabeça, tô bem. E aí na sexta-feira, eu insistindo para ela ir ao hospital. E aí quando foi na sexta, eu não levei o Pedro para a escola, e quando foi já mais perto das 5 horas, aí eu fui na escola para falar com a diretora, para dizer que nós íamos viajar nas férias dele, né, que é em julho, e dizer que como era muito longe, não tinha como eu ir só para passar 15 dias, que o Pedro iria, né, ficar mais um tempinho sem ir para a escola. A diretora confirmou. Quando eu cheguei em casa, às 6 horas, eu liguei para ela, fiz chamada de vídeo. E aí ela estava lá, deitadinha no sofá, meu pai também estava no sofá e estavam assistindo, e ela falando comigo, quase que normalmente. Só estava incomodada com uma dor que estava no ouvido. Ela disse, esse ouvido que está doendo bastante. E não falava assim, nada demais. Aí eu falei que já tive na escola, a diretora estava ciente de tudinho, das coisas. E ela ficou muito feliz, né? Ficou muito feliz mesmo, meu pai também. E resumindo, aí eu disse assim, tá bom então, vou cuidar aqui. Isso a chamada durou 17 minutos. Eu disse, tá bom então, tchau, amo vocês. Aí benção amanhã, benção pai, as crianças pediram a benção, tudo. Ela, tá bom, te amo, tchau, aí beleza. Quando foi no sábado, eu disse assim, eu acho que vou passar esse sábado off, vou tentar passar o sábado off. Acordei com as crianças nesse sábado, o Marco foi trabalhar. Aí, quando foi 9h30, eu fui pegar o celular para olhar pesquisar alguma coisa, que o Pedro tinha me perguntado. Quando eu peguei o celular, tinha chamada dos meus 2 irmãos. Tinha mensagem dela, tinha mensagem da minha cunhada. Aí eu disse, misericórdia, o que foi que aconteceu? Aí quando eu abri a mensagem, primeiro abri a do meu irmão, que raramente falava comigo, né? O Nai. Aí quando eu vi, tinha lá, ele dizendo, então a mãe passou mal. Ele ligou para mim 3 horas da manhã e mandou mensagem que ela tinha desmaiado, tinha batido a cabeça no chão. E aí pronto, aí quando veio ela disse 7 horas, ela viu a mensagem dela, que estava no hospital, mas que tinha feito a tomografia e deu tudo ok na tomografia. E pronto, aí nesse sábado, como ela tinha acordado às 3 da manhã, por conta disso que aconteceu, que ela caiu, aí eu liguei pra ela às 9h15, se eu não me engano, chamada de vídeo, só que ela não atendeu. Aí eu disse assim, acho que ela vai estar cansada por conta disso tudo, né, desse que passou mal assim, desse jeito, eu vou deixar ela descansar. Aí acabou que eu não liguei mais, mas a gente ficou se falando. E ela só falava assim, eu tô bem. Se preocupar não, mulher, aí pronto, eu já passei aquele sábado angustiado, uma tristeza tão grande, uma tristeza. Aí quando foi à noite, passou mal de novo passou mal. Aí levaram ela para o hospital, de novo. Quando chegou lá no hospital mesmo, ela passou mal. E isso nem para dizer assim, para os médicos pedirem um exame de sangue, nada, não pediu nada.
se fosse uma suspeita de dengue, para descartar, né, uma dengue, teria que ter feito o exame de sangue. E nada. Eu só sei que às 10h30 o meu irmão chegou em casa com ela, aí mandou até uma foto, ela com meu pai, o meu irmão, meu pai e ela na mesa, que a vizinha tinha feito sopa, aí levou, né, pra ela tomar depois que chegasse do hospital. Aí, pronto, mandou essa foto, ela com a cara tão diferente, né, por conta que já não tinha dormido da quinta pra sexta, tava há uns 2 dias sem dormir, por isso que a pálpebra dela tava inchada, né, quando a gente fica sem dormir, fica com os olhos inchados, então. Ela tinha dito pra mim, nos áudios, né, que não tinha conseguido dormir, que já tinha ido pro sofá, deitado no sofá, tinha ido pro outro quarto, não tinha conseguido. Aí quando foi no domingo, eu mandei uma mensagem pra ela logo cedo, dizendo que ia ligar pra ela mais tarde, né, que como era cedo, 6 horas, achando eu que ela tava melhor, né, que tinha melhorado, já tava tudo bem, mas não. Quando foi 10 horas da manhã que eu liguei pro meu irmão lá do mercado, aí ele falou, né, que tava arrumando ela pra ir pro hospital, que ela tinha passado mal novamente, aí eu falei com ela já com aquele semblante diferente. Beleza. E aí quando foi à noite, eu passei o domingo todo angustiada, com medo, com uma sensação horrorosa, como eu já descrevi aqui, né? Enfim, resumindo tudo, foi menos de uma semana pra ela partir. E, como eu havia dito, eu iria desistir de viajar. Eu saí de casa, só que eu fiz o caminho todo, foi chorar. Chorei daqui até chegar lá no aeroporto. E a vontade, e o que eu estava dizendo é, eu não quero ver ela dentro do caixão, não quero ver ela dentro do caixão. Só que Deus queria me usar para ir além disso. Queria não, ele me usou para ir além disso, porque ela se foi, mas tinha o meu pai para eu dar apoio. Mesmo eu tendo que enfrentar essa dor, eu servi de apoio para ele. Porque quando eu cheguei lá, depois que sepultou ela, né, eu não fui pro sepultamento, fiquei no velório todinho. Ainda perguntou se tinha alguém da família para falar, eu falei, meu pai também falou. Mas para ir pro sepultamento eu não fui, fiquei em casa. Minha pressão baixíssima, teve uma hora que me viram lá, tava 6. E eu, sabe, muita coisa assim. Às vezes eu até pensava que eu não tava sentindo nada, porque eu disse, pronto, se der um desmaio aqui eu não vou nem sentir, porque realmente eu não tava sentindo nada, mas a pressão tava lá embaixo. E aí sepultou minha mãe, e Deus sabia que meu pai ia precisar de mim lá. Ele sabia que eu iria ter que ir, que não era só eu pensar em mim mesma, sabe? Dizer, eu não quero, eu não vou, porque eu não quero ver ela assim. Mas é cuidar dos que ficaram, sabe? E aí, quando sepultou ela, no outro dia, né, ela foi sepultada ela faleceu no domingo, e aí meu irmão confirmou comigo se eu iria, né, se eu iria para poder aplicar o produto para conservar mais o corpo dela. E aí domingo, teve a segunda, eu cheguei na segunda, acho que eram 3 horas da tarde, o corpo dela chegou à noite, e aí foi sepultada depois de 11 horas da manhã. Então, na quarta-feira, né, a gente já iniciou aí a vida sem ela. Já iniciou não, já prosseguiu a vida sem ela, né, e ia ser muito difícil para o meu pai não ter esse amparo que teve, porque tinha as crianças para entreter ele, né, eu ali dando suporte na casa, tudinho, eu fiquei lá, achando que ia ficar só uma semana, mas aprove Deus que eu fiquei lá quase um mês, porque deu tempo de organizar tudo. Encarei tirar as coisas dela do guarda-roupa, encarei desmontar o cantinho dela, da máquina de costura. Só quem precisou, ou melhor, até mesmo quem só precisou de um consertinho, sabe? O quanto que aquele cantinho era especial. E quanto que ela amava costurar, meu Deus do céu. Tem gente que faz um negócio porque gosta, né? Mas ela fazia mesmo com gosto, sabe, a bicha gostava de costurar, era lindo de se ver, quanto que ela gostava de costurar. Às vezes eu chegava lá com alguma coisa assim, alguma coisa que eu comprei, ela, como é que a pessoa faz uma costura dessa? Peraí, me dá isso aqui que eu vou mostrar como é que se costura, aí desmanchava, quando vê, ficava perfeita a costura. E a gente tinha aquele maior orgulho de dizer que minha mãe é costureira. Você tá pensando, aí eu dizia, tá pensando que minha mãe é costureira assim? Minha filha, mãe faz roupa chiquíssima, você não tem ideia não, aí mostrava as coisas que ela fazia. Aí, pronto, encarei desmontar o cantinho dela, tirar a máquina, tirar as linhas, tirar as coisinhas dela do guarda-roupa, encarar o dia a dia, né, ali, enquanto eu estive ali sem ela. E desde então, todos os dias eu sonho com a manhã, todos os dias. E minha gente, o que eu quero falar aqui não é somente sobre o falecimento dela, e nem só sobre como estamos sofrendo pela falta dela, mas como que parece não, que já estava traçado. Por quê? Agora a gente vai chegar ao ponto principal. Eu vou deixar aqui na tela o dia da mensagem e o que ela escreveu. O Pedro perguntou pra mim, mãe, a senhora tem vontade de voltar pro Portugal? Eu disse, Pedro, eu nem sei, tu tem? Aí ele falou assim, eu tenho, porque aí eu vou pra casa da minha avó, eu vou pra casa do meu tio Jade, vou brincar com os amiguinhos na rua. Aí eu mandei essa mensagem no grupo. E essa mensagem que vai aparecer pra vocês foi o que ela respondeu. Como se ela tivesse sentindo, ou falou, né, escreveu da boca pra fora, né, escreveu da boca pra fora, tipo uma coisa banal ali.
Aí eu até disse assim, mulher, que conversa é essa? Oxi, eu disse, né? Uma pessoa, também amiga da nossa família, falou esse sonho, né, pra ela. Ela disse, oxe, fulana... Ela falou assim, meio por cima, mas aí eu fiquei sabendo da pessoa como foi que ela sonhou. Ela sonhou que lá em casa estava cheio de gente, todos os filhos estavam reunidos, só não estava o meu pai nem Marcos, que é o meu marido. E a mãe estava imensamente triste, chorando. Depois que ela falou isso, né, eu disse, acabou, fechou aí. Foi como se Deus estivesse mostrando que ele só não deu a data, mas tudo se encaixou depois que ela foi, a gente começou a encaixar as peças. Foi o contrário, né? Quem estava triste foi o meu pai, e realmente Marcos não estava. Estavam todos os filhos, a família, a casa realmente cheia, e quem não estava era ela, né? Foi o contrário, meu pai muito triste, era ela que não estava, e Marcos porque não pôde ir. Decisões que eu venho tendo, houve um momento que eu pedi a Deus assim, que ele me mostrasse, né, ela, através de algum, que ele me mostrasse de algum jeito para eu me confortar, sabe? Não sei. Como eu venho sonhando com ela sempre, em um dos sonhos, gente, foi um negócio nítido, não foi assim uma voz que eu ouvi, não foi um... Não, era ela no sonho, e eu interrogando ela, dizendo assim, manhã, em que momento a senhora sentiu que ia partir? Aí ela dizia assim, do sábado pro domingo. Do sábado pro domingo eu senti que ia partir. Naquele momento eu comecei a sentir aquele ânsia de vômito que não saía nada. Porque quando ela passou mal, ela começou, né, a ter umas ânsias de vômito que não saía nada. Ela tinha uma fraqueza imensa, né, a gente ficou sabendo. Uma fraqueza e muito pálida, o corpo gelado. Porque a causa do falecimento dela foi sepse, uma infecção generalizada. E aí, como já estava já no estágio final, já perto, né, do momento dela partir, aí o corpo já começou a falência, né, dos órgãos. Então ela disse isso no sonho, que foi quando sábado pro domingo, quando começou a dar aquela ânsia de vômito que não saía nada. Aí eu disse assim, você pensou na gente? Aí ela disse assim, com certeza. Mas eu pensei mais foi no Nai. Ela disse, bem assim no sonho, claramente. Quando eu acordei, eu disse, meu Deus, o que foi isso, hein? Então ela sentiu que ia partir, né, de acordo com o sonho, porque Deus revela pra gente através de sonho, né? Então ela sentiu que ia partir, ela sentiu. Mas eu me sinto grata por quem ela foi em vida, pelas oportunidades que Deus deu a ela, os presentes que Deus deu a ela, que não foi dinheiro, foram presentes que nem o dinheiro pode comprar, que foi construir uma família, casou com meu pai, teve 4 filhos, graças a Deus os filhos, homens de bem, uma mulher de bem, cada um formou sua família, o Nai não formou sua família, mas eu disse ao meu pai, até nisso Deus tem um propósito, porque meu irmão não casou, mas ele quem está morando lá com o meu pai, se não tivesse ele tivesse casado, meu pai hoje estaria 100% sozinho, morando lá em casa. E ela sempre quis ter uma menina, né? Eu fui o sonho realizado dela, porque foram 3 homens para poder vir eu. E quando eu estava cuidando da casa, né, agilizando, fazendo almoço, com todo o gosto, cuidando lá do meu pai, eu disse, pai, amanhã sempre quis, né, ter uma menina. Foi um sonho dela, o meu pai disse, né, um sonho meu também. Aí eu disse até nisso, porque eu tô aqui cumprindo realmente o propósito do sonho dela, né, porque ela se foi, mas a filha tá cuidando aqui. E assim, ela ia ficar feliz, né, se ela soubesse, se ela conseguisse saber. Mas ela tá num lugar que nem disso ela precisa saber, né, que não ia fazer diferença para ela. Mas assim, até nisso eu disse, não, é meu jeito de honrar ela, continuar honrando, porque pensa num negócio que eu sempre tive na minha cabeça desde a adolescência, era honrar meus pais. Ainda é honrar meus pais. E nisso de honrar meus pais, teve uma vez que eu fui para uma viagem da escola e ela disse para mim, isso foi em Olinda. Aí ela disse para mim, você não vai ficar na casa do seu tio, porque eu tinha pedido a ela e ela disse para mim, você não vai. E eu desobedeci. Passei uma semana lá na casa do meu tio por desobediência, não porque ela deixou. E hoje eu entendo o porquê dela não deixar. E nisso eu fiquei lá, saí do lugar onde estava o pessoal do ônibus e fui sozinha caminhando para encontrar minhas primas. Aí hoje eu fico pensando assim, naquele trajeto ali eu poderia ter sido sequestrada, poderia ter sido violentada, sabe? Poderia ter acontecido tanta coisa. E eu comento isso com o Pedro e eu disse, meu Deus, ia ser o preço pela desobediência, porque minha mãe tinha avisado, olha, não vá, não faça isso. E uma outra coisa que eu também tinha muito receio era como eu falei, desonrar, né? No sentido de namoro, né? Teve uma vez que um rapaz se interessou por mim, era baixinho, pequenininho, aí ela ficou sabendo. Aí ela pegou e disse assim, olha, eu tava lavando roupa, achei lá atrás, aí ela pegou e disse assim, botou a cabeça na janela e disse, olha, baixinho aqui, só basta eu. Pronto, só bastou ela dizer aquilo. Eu já entendi que não era pra ser, entendeu? Porque quando uma mãe, um pai vem dizer um negócio, uma discordar de uma coisa, é como sempre dizem, é Deus avisando através deles que não vai dar certo. E graças a Deus, eu sempre escutei minha mãe, sempre tive muito, eu sempre dizia, eu prefiro levar uma pizza do que levar uma reclamação do pai ou da manhã. Eu sempre dizia isso. E aí, ela foi muito abençoada em vários aspectos, né? Criou a gente, eu e os meus irmãos, não trabalhou fora, né? Estava ali cuidando da gente ali o tempo todo, em tempo integral. Não teve sucesso de diplomas, né? De ser renomada ou profissional renomada, mas o sucesso que ela teve foi dentro de casa.
né? Através de cuidar em tempo integral da gente, com toda a dedicação. Não dizendo que quem não cuida em tempo integral, isso não entra aqui no mérito, tá? Isso, o que eu tô falando é sobre ela, é sobre ela ter se dedicado aos filhos e ao lar, né? E foi o sucesso dela, e eu sou muito grata por isso. E eu me espelho nela nesse sentido, e ela sempre dizia que, não, a Jéssica cuida dos filhos dela, tá cuidando dos filhos dela. Houve um tempo que eu trabalhei, hoje em dia eu tô igual a ela, só me dedicando aos meus filhos. E eu sei que a recompensa não vai ser financeira, mas vai ser muito além disso, né? Vai ecoar pela eternidade. Então, minha mãe, ela não foi criada com a mãe dela, não foi criada com o pai, porque também os pais eram separados. E ela não foi criada com a mãe. A minha avó, ela teve 11 filhos. A minha mãe mais 5 eram filhos da minha avó com meu avô, Pedro Nogueira. E a minha avó teve mais 5 com outro homem, depois que ela casou de novo. E desses 5 irmãos dela, né, 4 foram criados com a mãe. E ela e a minha tia não. Mas até nisso veio uma reflexão. Porque para Deus traçar o plano dele, às vezes tem que mudar tudo, né, a trajetória daquela pessoa. Ele escreve tudo certinho, porque se fosse daquele jeito, não ia dar certo para chegar até aqui. Então, tudo aconteceu, tudo foi alinhado para ela chegar até onde chegou e os filhos serem quem são hoje, né? Porque sabe-se lá Deus o que é que seríamos. Ai, meu Deus, esse barulho. E aí, outra coisa, gente, foram tantas coisas vindo na minha cabeça, assim, como se fosse Deus me aquecendo meu coração, sabe? Ó, a filha tá aqui, mas pensa nisso, pensa como desse jeitinho aqui que eu tô te mostrando. E outra coisa muito interessante que veio na minha mente foi aquele versículo que eu vou deixar aqui na tela, que diz assim: aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E continua, né? E aí eu pensei assim, quem sou eu para ficar dizendo não vou viver mais sem minha mãe, a vida não faz mais sentido? Certamente perde um pouco, né, de sentido assim, você já não enxerga tudo da mesma forma. Mas eu não posso dizer que acabou tudo, porque eu tenho que continuar seguindo a vontade de Deus aqui na Terra e saber que quem é o meu tudo é o Pai Celestial, Ele que é o meu tudo. Eu devo amar Ele acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, até dos meus pais, né? A gente tem que ultrapassar até isso, acima dos filhos. E aí veio esse versículo, né, sempre vindo na minha cabeça. E outras coisas também que ficaram vindo, outras peças, né, que ficaram encaixando, foi a de que ela falou. A minha tia, a irmã dela, faleceu no dia 5 de janeiro, justamente a irmã dela que não foi criada com a minha avó. Dia 5 de janeiro. E ela disse para minha cunhada, em um dado momento, que ela queria morrer que nem minha tia, rápido, sem dar trabalho para ninguém. Ela disse isso. E em outro momento, eu achei o áudio, ela dizendo assim, bem assim. Eu disse a Jessé que esse ano era o ano da colheita. Que a colheita já começou por mim, na minha casa, no meu lar, na minha família. O meu irmão também teve um sonho que fazia uma viagem muito apressada. Aí contava para minha cunhada que ele estava viajando, né? Viajando a trabalho. E dizia para minha cunhada, ela dizia: "Oxe, tu tá com saudade de mim? Pra vir tão apressado?" E aí, realmente, foi o que aconteceu. Realmente fez uma viagem apressada, né? De acordo com tudo que aconteceu. E outro sonho que eu tive, eu sonhei com o Pedro com 2 dentes bem estragados mesmo. Chega a ver um buraco dentro do dente. Aí depois, no outro dia, que eu acordei, eu disse: "Então, vou mandar mensagem pra mãe." Aí peguei o celular, mandei mensagem pra ela, contando o sonho, né? E justamente eu mostrava assim: "A mãe, é o dente do Pedro. Repara, vem ver. Vem ver o dente do Pedro." Aí ela pegou e disse assim: "Misericórdia, está repreendido. O povo disse que quando sonha assim é morte na família." O povo diz que quando sonha é com dente, né? Quando sonha é com dente. Mas quando arrancando o dente, mas sendo com dente, eu acho que também dá no meio, tá repreendido. Ela dizendo bem assim. Aí, tipo assim, a gente foram peças que estavam realmente se encaixou, sabe? Peças que hoje a gente entende, Deus já tinha traçado tudo isso, sabe? Pra levá-la. Na igreja ela tinha dito também, tinha lido o versículo, até a minha cunhada disse que ela leu aquele versículo: melhor é o dia da morte do... Não, eu vou deixar aqui escrito: melhor é o dia da morte do que o do nascimento, uma coisa assim. E ela disse para uma pessoa também que estava cansada já desse mundo. Estava cansada de viver aqui nesse mundo tão cruel, tão mal. Então a gente sofre, mas assim, foi o pedido dela. Foi o pedido dela e Deus atendeu, né? Ela, como qualquer um que está sujeito a adoecer aqui, foi, né? Infelizmente, essa doença agravou, né? Chegou a um ponto tão trágico, né? A gente nem sabe direito nem dizer como foi que isso, não teve nem uma resposta clara a dizer aonde foi, como começou, não. Então foi assim, tudo rápido e o pedido dela foi atendido. Ela disse que Deus achasse ela digna, que levasse ela, né, para ela não ficar em cima de uma cama. E aí eu fiquei sabendo, que o médico disse a uma pessoa, que se ela tivesse ficado viva, ela ia ficar em estado vegetativo, porque realmente, eu fui pesquisar, realmente essa doença, ela agrava a esse ponto.
se a pessoa sobreviver, e como ela já tinha 55 anos, era uma chance muito grande de ela ficar em estado vegetativo. Aí você fica imaginando, ela tinha pedido a todo tempo que Deus não permitisse ela ficar em cima de uma cama. E se ela tiver, e como egoísta nós seríamos, não leva ela não, pelo menos ela vai ficar viva. Não, mas tipo, ela ia ficar sofrendo ali, comendo pelo menos dos outros, dando banho nela, né, não ia conseguir mais tomar, não ia conseguir fazer nada mais, né, estado vegetativo já tá dizendo tudo. Então, assim, muita coisa me consola. E eu acho assim, sabe, eu vim embora no dia, me mudei, né, de Portugal no dia 31 de maio de 2024. Foi um dia muito difícil, porque nós sempre fomos muito apegadas, né, eu e minha mãe. Muito apegadas, muito, muito demais. Eu me casei, mas o vínculo não acabou, não. Então aí Deus planejou tudo, né, para que a gente se mudasse. E nós viemos embora. Eu acredito que até nisso Deus também planejou desse jeito, porque se eu estivesse lá sem os argumentos, né, certos, sem a preparação certa, só Deus sabe como é que eu estaria hoje, porque depois que eu vim pra cá, eu mudei bastante, eu me tornei uma pessoa diferente, eu me dediquei mais à palavra, a leitura de livros edificantes, né, sobre a palavra. Então, assim, me fez ganhar forças espiritualmente, né. Então, eu acho que aquela Jéssica de antes, aquela Jéssica de hoje, já foi justamente isso, a preparação. Aquela Jéssica de antes, acho que não seria capaz de suportar, né, como eu estou suportando hoje. E enxergando do jeito que eu estou enxergando hoje. Então, assim, Papai do Céu quis levar amanhã, com 55 anos de idade. Não deu tempo ela ver meu sobrinho com um aninho, meu sobrinho mais novo, o Ian. Não deu tempo de ela ver a gente pela última vez, né? Uma próxima vez, no caso, que seria agora em julho. Não deu tempo. Não deu tempo de ver os outros netos que ainda virão. Mas a gente não tem que olhar o que ela não conseguiu ver, mas o que ela viu. Ela viu os filhos casando, ela viu os filhos tendo suas famílias, construindo família, né? Tendo filhos, né? Que é a descendência dela, ela se foi, mas a descendência dela ficou, o nome dela ficou. Ela viu ela sentiu quanto foi amada. Ela viu a promessa, né? Se cumprir na vida dela, uma promessa terrena se cumprir na vida dela, que foi o que ela tanto pedia, que era uma casa sem goteira. Deus deu uma casa sem goteira. Tem até o vídeo da casa reformada, ela só ficava assim, olhando para cima, porque ela sempre dizia, meu Deus, até quando eu vou ter uma casa sem goteira? E Deus deu esse privilégio a ela. Então, assim, a gente não tem que ficar só olhando o que ela, né? Se ela tiver, não, ela teve muita coisa em vida, ela foi muito amada na igreja, né? Que ela era dirigente das irmãs, foi muito amada pelas irmãs, muito respeitada. Uma pessoa, minha gente, é a minha mãe. Eu não quero fazer homenagem para ela desse jeito, porque vai parecer assim, só tá fazendo porque a mãe foi, não. Mas eu sempre dizia, ela até no dia da mulher, ela mandou um vídeo para mim, eu disse, minha mãe, eu dizia sempre o quanto que eu amava ela, era uma coisa assim, que era realmente que não tem esse arrependimento, de dizer, porque eu não fiz. Gostaria de ter feito mais, né, financeiramente, por exemplo, mas o amor que a gente dava para ela, a atenção, sabe? Meu Deus do céu. Então, assim, o vídeo foi realmente para dizer um pouco, né, sobre o que aconteceu, mas mais ainda sobre o depois, o pós, né, sobre as peças que se encaixaram nesse quebra-cabeça. Foi planejado, sabe? Foi como se viesse sendo avisado antes, um aviso que ninguém soube, que ninguém entendeu, e ninguém precisava entender, porque Deus não manda aviso, né, para dizer, não vai, você vai ter que impedir, não é porque Ele quer e quer, mas era como se fosse realmente para hoje a gente entender, e não foi uma coisa do nada, foi realmente porque chegou o tempo dela, e ela foi, e ela partiu, né, então as peças se encaixaram, e eu só tenho que agradecer ao meu bom Pai Celestial por ter tido o privilégio de ter uma mãe como ela. Não era a melhor do mundo, a melhor mãe do mundo, mas era a melhor mãe do meu mundo. Do meu mundo, ela era a melhor. Então, todos os dias eu sinto falta dela, sinto falta da mensagem que não chega. Não tive coragem ainda de desfixar o contato dela, porque ficava bem em cima assim. Eu tirei uma vez, mas aí voltei de novo a fixar novamente. Ainda não consegui tirar, porque parece que se eu tirar vai esquecer dela para sempre, sei lá, não sei, não consegui ainda arquivar 100%. Mas a gente segue, né? A gente tem que seguir e se preparar para quando chegar a nossa vez. Estarmos preparados, porque uma coisa é só dizer assim, tem que estar preparado para quando Cristo voltar. Não, a gente tem que estar preparado para a nossa morte também. Para a nossa morte, porque a gente não sabe qual o momento. Eu posso estar aqui conversando aqui, daqui a pouco sair ali, puf. E outra coisa que eu falei, que um dos privilégios que ela teve foi de criar os filhos, né? Os filhos crescerem, se tornarem adultos, independentes, terem suas famílias. E ela partiu sem preocupação, porque cada um tinha sua família. E é isso que eu peço, né, a Deus, que me dê esse privilégio também, de criar os meus filhos, para que, né, na hora que eu partir, eles estarem grandes, independentes, conseguindo caminhar com suas próprias pernas, e que Ele me dê esse privilégio de criar os meus filhos, né, crescerem, para... Eu sei que se eu partir, eu não vou saber, né, do que está acontecendo, mas assim, ia ser bem difícil. Que esse ano... Como que ia ser, né? Duas crianças, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar.
por Então, mim, assim, na são minha casa, privilégios que a no meu gente lar, na tira, minha bota na família. balança assim, caramba, ela teve muito sucesso na vida, né? Nesse sentido, nesse. Estava muito feliz, estava fazendo curso de Libras, trabalhando, era uma mulher muito ativa, saudável, estava praticando exercício físico, porque ela disse que eu servi de inspiração para ela, estava com os pezinhos dela, lá as garrafas, fazendo exercício, caminhava, ia para a escola com o tênisinho dela, toda ali apressadinha, todo mundo gostava dela, era uma pessoa muito amada, uma mulher muito respeitada, sabe? Estava lá com meu pai, com o companheiro dela, né, que estavam na melhor fase agora, né, os dois. Então tinha as desavenças, né, que nenhum casal é perfeito, mas era os dois, né, um era o amor da vida do outro, e eles estavam. Ela tinha colocado ano passado que era 39 anos de casado, no caso ia ser 40 anos esse ano, mas aí meu pai disse que era mais. Mas eu acredito que deve ser de papel, né? 40 anos de casado, iam completar. E é isso. Sou muito grata a Deus por ter me dado o privilégio, né, de ter ainda visto ela ano passado, nas férias do ano passado, porque se eu tivesse, ou melhor, se meu marido tivesse, não, você só vai comigo, daqui 2 anos, aí no caso, quando a gente fosse agora, não ia poder mais, né? Não ia conseguir ver ela em vida. Mas ano passado foi bom demais, menina. Foi intenso demais. Ela com as crianças, levando o Pedro para a escola. Era uma perreação, porque quando eu acordava de manhã, olha, Pedro, não vou te levar não. O Pedro abriu uma boca desse tamanho, era aquela zoada, era aquela bagunça. Que a casa, lá em casa sempre foi essa assim, uma bagunça, né? Assim, bagunça, aquele barulheiro. Aí chegava as vizinhas lá, Tainá, Maria Cícera, vamos fazer sopa, vamos se juntar. Oxe, menino. Mas uma das coisas que eu não quero deixar de fazer é juntar minha família, reunir minha família. Ela partiu, mas isso eu nunca quero deixar de fazer enquanto quando eu estiver com todo mundo junto de mim, vou fazer almoço, vou fazer aniversário, porque era o que a gente gostava de fazer. Ela amava quando estava todo mundo junto, sabe? E às vezes ela ficava, oxe, tô cansada, não vou fazer nada não. Mulher, mas tem que estar todo mundo junto, bora fazer. Aí ela, tu, vice, eu sei não. Aí fazia, era maravilhoso demais. Então é isso que eu quero continuar fazendo, continuar com essa tradição, né? De estar junto com a família, de reunir, de estarmos à mesa. E lembrando dela sempre, né? Lembrando dela sempre, mas seguindo em frente. E se você que está assistindo esse vídeo perdeu sua mãe ou algum ente querido, porque é diferente, né, quando a gente perde a mãe, agora eu sei, do que, por exemplo, um primo um pouco distante, é totalmente diferente. Então, se você perdeu sua mãezinha, seu pai, uma pessoa muito querida, eu oro para que o Criador fortaleça você e que a esperança da eternidade, ela ressurja no seu coração, porque aqui a gente não é nada, né? A nossa esperança não é aqui, é no reino futuro. Então, a gente tem que viver para alcançar esse reino futuro, né? Alcançar isso. Então é isso que me ensinou muito também, a partir dela me ensinou. Me fez ter uma saudade do céu, né? Me fez ter uma vontade de chegar até lá. Não para dizer assim, não, eu vou encontrar minha mãe lá. Não, ela não vai ser mais minha mãe lá. A missão dela já foi aqui, ela já cumpriu já. Lá, né, eu não me aprofundei tanto na Bíblia sobre isso, sobre os parentes, mas a gente não vai ter mais o tio como tio, o marido como marido, não vai ser mais assim. Mas é como se a gente fosse se reconhecer, entendeu? Assim, mais ou menos. Enfim, mas não vai ser mais como antes. E não é pra gente ficar triste, não, é pra gente se regozijar, porque lá a gente vai ter coisas melhores, a gente vai sentir algo além do que a gente sente aqui, não é nada comparado, né? Então, se você tá aí também, você tem sua mãezinha, seu pai, irmãos, se reconecte com eles, ame mais as pessoas, ame o seu próximo, respeite as pessoas, faça realmente valer a pena, perdoem, né? Porque quando a gente perde assim, subitamente, é tão bom quando a gente tá em paz, né? Você sente a paz de dizer assim, não, foi tudo bem, foi tudo certo, ou gratidão. Então, é a paz com todos, né? Para quando for assim, a gente não ficar com remorso de nada. Então, esse foi o vídeo, eu acredito que eu não esqueci de nada. Acho que foi tudo que eu quis falar e trazer aqui nesse dia que está completando aí 2 meses, né, da partida dela. Então, são 60 dias inacreditáveis que a gente ainda não acredita que isso aconteceu. Por ter sido tão rápido, né? Por ter sido tão rápido. Uma semana eu estava falando com ela, uma semana antes, né? Tava numa reunião, mandando foto, né, das crianças, tudinho. Aí uma semana depois, entra nessa semana que ela passou mal, e uma semana depois, a gente tá vivendo sem ela. Aí, tipo, meu Deus do céu. Então, minha gente, eu fico grata a cada um que assistiu o vídeo, muito obrigada. Obrigada de verdade por todo mundo também que vem orando por nossa família. Vamos continuar orando uns pelos outros, né? Que o Criador abençoe a vida de cada um e obrigada por tudo.